Olá, bem-vindo a mais uma dica do canal Dicas do Rei. Se estiver gostando das nossas dicas, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, digita nos comentários, belezal. E a dica de hoje é sobre variáveis. Mas antes de entrarmos no assunto variável, a gente tem que entender um pouco um conceito sobre memória RAM, ok? Para isso eu preparei um slidezinho e tá aqui o que temos. Uma imagem aqui de um pente chamado popularmente de pente, um nome técnico seria módulo de memória. Aqui outro modelo, esse aqui está com uma proteção, ele funciona também como um dissipador de calor. Okay? Aqui é um exemplo de uma memória instalada na placa-mãe do computador. Ela está instalada aqui. Esse lugar onde ela está instalada, as pessoas chamam de socket, slot, mas o nome técnico seria barramento. Aqui é o barramento da memória. Aqui, por exemplo, é o barramento da PCI Express para placa de vídeo. Aqui é o dissipador do processador. Aqui embaixo deve estar o processador. Aqui provavelmente é o cooler. A foto está um pouquinho cortada. Aqui as portas SATA, mas o que importa é isso aqui. A memória instalada no computador. A memória RAM, pessoal, é o seguinte, que vem de Random Access Memory. Quer dizer, memória de acesso aleatório ou randômico. Na tradução livre ficaria memória de acesso aleatório. É uma memória que funciona quando o computador liga, todas as informações que é carregada no computador, ela vai estar primeiramente na memória RAM. Temos um outro tipo de memória que é o HD, onde fica instalados os programas. Então, o que é que o computador faz quando liga? Ele pega essas informações no HD, desses programas, principalmente do sistema operacional, exemplo, o Windows ou Linux. Aí ele carrega na memória RAM e o processador faz o algoritmo dele. Fica lá na memória RAM pegando informação, processando e mandando de volta. Mas toda a informação temporária, enquanto o computador está ligado, ela está na memória RAM. Quando você desliga, não tem como salvar nada permanente na memória RAM. Por isso era a memória de acesso aleatório. Primeiro porque não salva, especialmente esse nome é porque é um espaço de memória da informação aqui. Depois que você fechou os programas, abriu outro, aquele espaço já fica livre para que outro programa possa usar. Então aquele espaço de memória toda hora está mudando. Uma hora tem informação, dentro do mesmo programa, daqui a pouco muda, já tem outra. Depois fecha aquele programa, abre outro, já ocupou aquele espaço de memória, tem uma informação diferente. E por isso ela é muito aleatória e muito randômica. Ok? E como eu disse no início, que a gente vai estar sempre procurando trazer bem próximo do mundo real ou para o mundo real para facilitar o entendimento daquele que é completamente leigo, mas que quer se envolver nesse maravilhoso mundo da programação, maravilhoso mundo da tecnologia e da informação e da informática. Então a gente vai tentar buscar uma forma nossa, uma forma particular nossa que a gente tentou ilustrar, ok? É uma forma bem didática, não é bem isso que vai ser mostrado, mas a forma didática que a gente está tentando fazer com que você entenda, especialmente você que tem dificuldade. Aqui nós temos um esboçozinho da planilha do Excel, um aplicativozinho do pacote Office, que serve para planilha eletrônica. Mas dentro da memória RAM, ela tem um espaço chamado tabela de alocação, onde fica alocados os dados, onde fica as referências, de onde está cada dado, cada informação, que o sistema operacional que vai interagir com essa parte. A gente, programador aqui da aplicação final, a gente não vai interagir muito com essa parte. Então, a gente só precisa entender esse conceito de como é que funciona. A gente ter ideia do que é que a gente está fazendo. Então vamos imaginar aqui que aqui é um espaço de memória. Esse espaço de memória internamente ele é reconhecido pelo sistema operacional, pela máquina como A1. Esse aqui B1, esse C1, esse aqui, por exemplo, aqui, esse aqui é E4, tá vendo? E4. Mas aí a gente não sabe onde fica esse espaço de memória lá, não sabe como é chamado. Os programas de desenvolvimento permitem que quando a gente cria uma variável, a gente dê o nome e ela vem em algum local lá na memória RAM, reserva um espaço aqui, por exemplo, esse espaço aqui é F6. Esse espaço aqui eu vou chamar de N1, né? Ou então simplesmente de X. Vou chamar de X. Então cria uma variável X, que internamente ela está ocupando o espaço de memória lá F6. Na verdade, esse F6 aqui é fictício, é só para você entender. É algo visível, assim, que você possa ter uma noção de como é a coisa internamente. Entende? Vamos ver agora no aplicativo o processo de criação da variável. Beleza? E aí, para a gente poder fazer toda essa contextualização. Mas se você já entendeu que lá na memória RAM tem espaços de memória, que esses espaços têm referências, né? Para que o computador saiba onde está cada dado e como pegar. E a gente tem a nossa forma de entender
como reservar um espaço dessa memória, armazenar um dado, de forma que depois a gente saiba como resgatar esse dado através do nome da variável. Então, por isso que é importante entender esse conceito. Caso você ainda não tenha entendido, ainda assim, deixa nos comentários aí. Preciso mais explicações para entender, para aprofundar. Ainda não ficou claro para mim. A gente vai buscar outros exemplos, porque se a gente for botar vários exemplos que a gente tem aqui, ideias que a gente tem, a gente vai ficar um vídeo muito grande. Hoje já vai ser um vídeo grande, que por si só o assunto exige isso, necessita dessa explicação bem detalhada, porque é uma parte muito importante das dicas, ok? Então vamos lá para o Portugal Studio, e vamos ver isso aqui na prática, ok? Por hora, eu vou só colocar aqui a letra A, por exemplo, deixa aqui, e vamos criar uma variável. A variável, o processo de criação de variável, a sintaxe para a criação de uma variável, ou seja, de reservar um espaço de memória e depois atribuir um valor lá, uma informação lá nesse espaço de memória, segue a seguinte sintaxe. Primeiro você tem que dizer que tipo de memória é. E aí a gente recai em outra demanda. Vocês vão ouvir também, se vocês mergulharem nesse mundo, muito frequentemente, vocês vão ouvir assim, tal linguagem é uma linguagem fortemente tipada. Aí você, porra, já assustou. Hein, Zé? Zé, você já tá assustado. Relaxa, Zé, aqui a gente vai descomplicar tudo, a gente vai desbugar sua mente aqui agora. O nome é até esquisito, porra, linguagem de programação fortemente tipada. Porra, deve ser isso. Bem simples. É uma linguagem onde toda a variável, durante a criação dela, a gente tem que definir de que tipo é essa variável. Então, o primeiro passo é definir de que tipo é. Eu vou mostrar, por exemplo, o primeiro tipo seria inteiro. Variável do tipo inteiro. Ok? Na sequência, o nome da variável. Eu vou dar o nome A. Certo? Pronto. Aí estaria criada a variável A. Mas aqui ainda está dando erro, porque a variável A foi criada, mas ela não foi iniciada. Não foi atribuído nenhum valor a A. Eu poderia atribuir depois e dizer aqui que A, por ser do tipo inteiro, eu tenho que atribuir um valor numérico do tipo inteiro. Aí botar A igual a 1. Ou seja, a variável A está recebendo o valor 1, ou seja, isso aqui é um símbolo de atribuição. Esse sinal de igualdade é atribuição, ou seja, eu estou atribuindo à variável A o valor 1. Aí é que o erro sumiu. Eu poderia também fazer isso aqui. Eu vou comentar essa linha, depois eu vou explicar o que é comentário, beleza? Veja que ela ficou cinza. Ou seja, essa linha para o compilador, para o programa, ela pula. Ela só fica aqui para a gente poder ler essa informação, mas não é executada durante a execução do programa. Eu poderia colocar logo aqui em cima, igual a 1. Então, já vou criando a variável e atribuindo valor a ela. Então, tem uma variável do tipo inteiro, que se chama A. O nome da variável é o nome que você quiser. Só que os nomes têm que atender alguns critérios que a gente vai ver já já. Ok? Então, ele chegou em um espaço daquele lá de memória, que eu não sei qual é. F6, F7, G8, H9. Um local lá de memória lá, que as referências são outras. Normalmente são 0, X, 1, F, A, E... 0, 8, por aí vai. Ele pegou uma referência dessa lá de memória e atribuiu o valor A. Eu vou criar uma outra variável aqui. A variável vai ser do tipo, vou apagar isso aqui, real. Vai ser uma variável B. Eu vou botar algo mais sugestivo. Vou botar aqui o número 1, que é N1, e vou botar aqui N2. Aí eu já tomo um erro aqui, porque já não existe mais A, mas eu mudo aqui também para N1. Beleza? Ele ainda continua dando erro. Porque N2 eu não atribuo valor. N2 vale 50. N1 vale 10. Pronto. Aí a gente já toma aqui um sublinhadozinho amarelo em real. Porque real ele fica aguardando que você coloque um ponto. E na sequência, mesmo que já que é 50 fechado, ponto 0. Se fosse 50,56, digamos que fosse valores em real, em moeda, R$50,56. Então, o inteiro, ele só admite números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que acontece, Reinaldo, se eu tentar atribuir aqui um valor real inteiro? Veja que eu não tomo a linha vermelha, que é um erro. Quando a linha vermelha, o programa não executa. Eu tomei linha amarela. A linha amarela é uma advertência. O valor daí, se eu colocar o mouse em cima, ele vai me dizer mais ou menos o que é que está acontecendo. O valor da expressão à direita da atribuição, será truncado. Vamos trocar esse truncado em miúdo. O que é que acontece? Eu estou tentando atribuir um valor real. E uma outra coisa, pessoal, no nosso sistema aqui,
nós usamos para separar o número real, ali o número inteiro do decimal, vírgula. Ele na programação normalmente se utiliza o ponto que é do sistema americano, sistema internacional. Certo? Se eu tentar botar uma vírgula aqui, eu tomo um erro, ó. Aí vai ficar a linha vermelha mesmo, porque é um erro. Beleza? Se eu botar uma vírgula aqui também, mesmo sendo real, eu tomo um erro. Beleza? N2. Tá aqui para executar aqui N2. Deixa eu botar aqui o ponto. Aí aqui, ó. A vírgula foi mal colocada. Aí aqui agora sim ficou o erro. Tá vendo? Esse aqui. Não tava porque tava no de antes aqui. Já tinha um erro aqui em cima, então ele não marcou de baixo. Mas quando eu tiro aqui e corrijo daqui, ele vai pro próximo erro. E aí marcou daqui de baixo, certo? Então, mas Reinaldo, e se eu mandar executar, já que eu coloquei aqui, ó, 10.3, deixa eu corrigir aqui. 10.3, que é R$1, atribuindo ao inteiro. O que é que acontece? Ele vai eliminar o que tiver do ponto para frente. Ele só vai imprimir, exibir a parte inteira do número, que no caso é o 10. Então, se eu botar aqui N1, escreva na tela, né? Exibir na tela aqui embaixo. O valor da variável, o conteúdo da variável é N1. Ele não vai escrever na tela N1. Para escrever na tela N1 teria que ser assim, ok? Só para relembrar a primeira aula lá. Aí ele vai escrever na tela, exibir na tela o nome N1. Mas eu quero a variável N1, o conteúdo dela que está armazenado lá na minha memória RAM no meu computador. Então, quando eu mandar exibir, ele só apresenta, só exibe o número inteiro. Isso é um erro, porque, por exemplo, você vai fazer um programa matemático, onde o programa matemático tem que exibir 10.3, ele está exibindo 10. Né? Você vai trabalhar para a NASA, vai fazer um projeto para lançar um míssil para a Lua, mas por conta de um erro, de um ponto, de uma fração, ele vai passar próximo da Lua, mas não vai atingir a Lua, não vai pousar na Lua, sua espaçonave, vai para outro lado, vai tomar outro rumo. Então, tem que ser preciso, não pode errar. Ok? Uma outra coisa é o seguinte. Se eu coloco aqui 50, aí eu já não tenho erro nenhum. Ele vai sublinhar lá, porque não tem um ponto. Eu mandar exibir aqui N2. Mas eu não tenho problema, porque ele até acrescenta aqui. Porque todo inteiro faz parte do conjunto de números reais. Pertence ao conjunto de números reais. Número real. Mas o número real não pertence ao conjunto de inteiro. Aquela coisa que a gente aprendeu lá no primário, né? Interseção de conjunto contendo conjunto, etc, etc, etc. Então, é mais ou menos isso aí. Isso aqui segue esse padrão aí. Então, eu posso colocar um inteiro em uma variável real, mas eu não posso botar uma variável real no inteiro porque eu vou tomar algum tipo de erro. Meu programa vai até rodar, mas vai ter erro de lógica. Ok? Na sequência, nós vamos ver aqui um outro tipo de variável do tipo caractere. E perceba tudo que eu falei, né? Aquilo que eu falei no início. Linguagem fortemente tipada, é porque ela tem que definir o tipo. Então, temos a seguinte sintaxe. Inteiro, que é o tipo, NU, que é o nome, a igualdade, que é a atribuição, e o valor. Certo? Então, eu vou colocar aqui uma variável do tipo car, né? E vou dizer que ela é igual a aspas simples. Aí eu posso colocar qualquer símbolo, qualquer caractere. Pode ser desde um espaço em branco, né? Como pode ser uma letra, como pode ser um número, como pode ser um ponto, como pode ser um sinal de maior que. O que eu não posso é usar aspas duplas e eu não posso colocar 2 caracteres. Aí eu vou tomar um erro, porque ela só armazena um caractere. Esse tipo de variável ela só permite você armazenar um caractere. Então, quando eu tiro aqui, aí o problema está resolvido. Eu vou botar um ponto aqui para parar o problema, beleza? Não preciso nem botar o resto, que quando eu boto um ponto e não coloco mais nada, ele entende que tem um zero e ele acrescenta para mim. Só para não ficar aquela linha amarela ali embaixo. Então, só posso armazenar um caractere. O caractere que seja um acento circunflexo, o que é que seja, mas um caractere. Se eu quiser um conjunto de caracteres, escrever um nome, Reinaldo, por exemplo, nome planeta, Deus, né? Salvador, qualquer coisa, aí eu vou usar do tipo cadeia. A gente já viu isso aí também, já é um pouco familiar. E eu vou botar cadeia, botar agora aspas duplas, né? Eu vou botar aqui o Reinaldo. Tá? Pronto, tá feito. Então, se eu coloco aqui, eu inverto aqui, uso aspas simples aqui, eu tomo erro. Se eu usar aspas duplas aqui,
eu tomo erro. Então eu tenho que decorar essa sintaxe. Ah, Reinaldo, poxa, mas muita coisa. De fato, concordo contigo. Não vou mentir para você. Então, o que é que vai tornar isso aí fácil? Você pegar um programa, pegar tudo isso aqui que a gente está fazendo e você digitar. Você digita, apaga, digita de novo, você vai fazer tantas vezes e depois fica automático. Você não esquece, você não se atrapalha. Ok? Então aqui eu vou corrigir o erro. Você pode colocar o mouse em cima também, que ele vai te dizer aqui, ó. A expressão re não era esperado neste local. Remova a expressão e corrija o problema. Então eu vou, já sei aqui que tem que ser aspas duplas. Está corrigido o problema. Ok? Outro tipo de variável é a variável do tipo lógico. Vou botar log igual. Ela só admite dois valores. Ou verdadeiro ou falso. Eu vou botar aqui verdadeiro. Eu vou botar aqui outro. Já tem outro lógico. Log 2, falso. Botou igual. Botou o sinal de atribuição que é igual. Pronto. Então, se eu mando imprimir aqui, exibindo lá na tela log, vai aparecer verdadeiro. Se eu mando exibir log 2, vai exibir falso. Se eu mando exibir CAD, vai exibir Reinaldo. Se eu mando exibir car, de caractere, vai exibir somente o acento circunflexo. Se eu mudo aqui, eu mudo aqui para D, de dicas do rei. Aparece a letra D. Certo? Agora nós vamos ver algumas particularidades para quando você estiver criando os nomes de variáveis. Para isso a gente vai voltar lá novamente ao slide. Então, pessoal, temos aqui 7 regrinhas de nomes de variáveis que a gente tem que seguir. Okay? É bem simples, é bem tranquilo de entender isso aqui. Primeiro é a questão de que o sistema Portugal e algumas linguagens de programação são key sensitivity, ou sensível a caixa alta e caixa baixa. O que é caixa alta e baixa? Para aquele que está iniciando agora no mundo da tecnologia. Maiúsculo e minúsculo, diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, letra A maiúscula é diferente de a letra A minúscula. Vamos ver um exemplo disso aqui acontecendo. Vou criar aqui uma outra variável aqui, do tipo A igual a 5, vírgula, e A maiúsculo igual a 5. Uma outra coisa que eu não falei, pessoal, foi isso aqui. Vou abrir um parênteses aqui para falar. Eu posso criar várias variáveis em uma linha só. Não preciso botar em outra linha, como eu fiz aqui, lógico. Botei uma linha aqui e botei outra linha aqui embaixo. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Log 2 igual falso. E não precisava dessa linha, ok? Da mesma coisa. Fica a gosto do freguês. Chega para perto, Zé, que a gente vai deixar tudo fácil para você. É muito fácil isso aqui, é muito gostoso, é muito prazeroso aprender programação. É um mercado em que tem vaga e falta mão de obra. Então, devido a todo isso que a gente passou na pandemia, esse vídeo está sendo gravado às 2 horas da manhã do dia 19 de 2 de 2021. A gente ainda tentando se livrar dessa pandemia, desse Covid-19. E com crise, com uma série de coisas no mercado. Então, agarre as oportunidades. Espero que essa seja uma delas. Aprenda a programar. Tenho certeza que se você se esforçar mesmo, aprender mesmo, você vai conseguir seu espaço no mercado. Falou? Mercado de trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, a variável A minúsculo e a variável A maiúsculo. Então, se eu vim aqui mandar exibir A, opa, botei as duas com o número 5, aí não vale. Eu vou botar qualquer outro número aqui, 7. Manda exibir A minúsculo, aparece conteúdo de A minúsculo, 5. Se eu mando exibir A maiúsculo, vai aparecer 7. Entendeu? Ele diferencia a maiúscula de minúscula. Por exemplo, outro exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada N1 igual a 56. Beleza? O que é que vai acontecer? Se eu mandar imprimir NU vai imprimir 10. Por que imprimiu 10, Reinaldo? Porque eu tenho uma NU aqui, ó. N1 igual a 10. Minúsculo. NU, N1 minúsculo. E tem um N1 maiúsculo, que é 56. E se eu mudar aqui para maiúsculo,
aí sim ele vai imprimir 56. Então, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Por exemplo, uma outra variável, nome. Uma variável de tipo nome que vai ser igual a, abre aspas, dicas do rei, fecha aspas. Que é diferente de nome. Vou botar embaixo aqui, pessoal. Peraí. Opa, peraí. Porque aqui é um Ctrl X. Por que deu erro? Porque aqui é inteiro. Eu tava tentando botar cadeia, então eu vou botar aqui onde é cadeia, beleza? Então, dicas do rei. É diferente de nome, né? Que é outra variável, só que essa variável nome eu não vou botar valor só para vocês entenderem. Que é diferente de nome, o O tá maiúsculo, ali não zero, é um O maiúsculo. Que é diferente de nome, que é diferente de nome, que é diferente de nome. Vamos percebendo as diferenças. Então, essa aqui, ó, o N maiúsculo, aqui o O maiúsculo, aqui o M maiúsculo, aqui o E maiúsculo. Nessa última aqui já tá o E e o N maiúsculo, como eu podia botar N minúsculo, E minúsculo, O e o M maiúsculo. Então, só com a mesma palavra poderia ter vários nomes de variáveis diferentes, diferenciando maiúscula de minúscula, ok? Então, ele é sensível e às vezes você pode estar tomando erro. Ah, mas tá certo, esquece desse detalhe. Ah, mas porque de maiúsculo eu estou digitando minúsculo. Por exemplo, também aqui. Eu vou chegar aqui em função. Ele é programado para reconhecer a palavra função em minúsculo. Se eu tentar botar uma letra sequer maiúsculo, qualquer que seja a letra da palavra função, botar acento ou cedilha, eu tomo um erro, ok? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque a hora que mais dá pânico em quem está aprendendo é quando você toma um erro. Já começa a dar suadeira, gelo, dá medo e dá vontade de desistir. Então, por isso eu estou muito preocupado com isso, para que você não desista. Não desista, vale a pena, não desista, tá bom? Depois fica prazeroso. Depois, quando a gente vai começar a dar os problemas algorítmicos para vocês resolverem, e aí você vai vendo que vai começando a ficar interessante. A gente combinar todos esses conhecimentos aqui que está bem solto. Quando a gente começa a combinar e utilizar esse conhecimento para criar programas, criar sisteminhas aqui, vai ficar muito bacana, vai valer a pena, ok? Início também. O nome da função é início. Se eu tentar botar uma letra maiúscula aqui, vai dar um problema, vai me dar um erro. Ó. Marcou tudo aqui, ó, porque tudo depende dessa função aqui embaixo. Então, se não tem essa função, o programa todo dá um erro. Quando eu corrijo, resolvido o problema. Então, é quando você está tomando erro, procura ver letra por letra, caractere por caractere, tudo importa. Se faltar uma vírgula aqui, por exemplo, que tem que ter uma vírgula. Se eu tiro uma vírgula, eu tomo um erro. Não pode estar faltando uma vírgula. Aí você está tomando o que é, meu Deus, aqui que está errado. É um detalhezinho, só colocar uma vírgula. Resolvi meu problema. Mas dá pânico. Então, a primeira coisa é não ter pânico. Tem um problema e eu sei resolver. Porque eu vi isso aqui, eu assisti todas as aulas e eu sei resolver. Se eu não souber resolver, eu vou fazer uma consulta breve ali na internet. Se eu olhar com atenção, não preciso nem fazer consulta nenhuma. Eu vou resolver. Isso aqui eu tô falando como se fosse você pensando, tá? É a forma que você tem que pensar. Não tenha medo. Primeira coisa é perder o medo disso aqui. A princípio, até quando você via uma imagem como essa que você tá vendo aqui na tela, tudo isso aqui, já dava medo, né? E hoje você entendendo, já não tem mais medo. Então, o desconhecido provoca medo. E agora você está conhecendo, você vai se tornar fera nisso aqui, ok? Vem, Zé, cola aqui, vamos aprender. Vem, Joana, cola. Cola com a gente aqui no Dicas do Rei. Então, como eu disse, esse assunto requer muitas explicações e muitos outros detalhes. Um outro detalhe que é importante saber é não acentue, não use caracteres especiais, exemplo, cedilha, craseado, acento circunflexo, outros tipos de acento, tio, crase, acento agudo, aspas, vírgula, exclamação, arroba, nenhum de caractere, cochete, chaves, interrogação, ponto e vírgula, etc, 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 etc. Eu vou tentar até para falar desse símbolo aqui, que é o Piper, essa barra completamente vertical. Aqui a contrabarra a gente já falou sobre ela, que é o barra invertida, como muita gente chama, e aqui a barra normal, que a gente utiliza até para colocar data, etc, etc, etc. A única exceção de caractere especial que você pode utilizar no nome de variáveis é o underline, que é essa linha aqui que a gente chama até de sublinhado também. Vamos lá testar isso aqui? Pronto, então fala dos caracteres especiais. Então vou tentar colocar um caractere especial aqui, ó, cifrão. Cifrão. Já tomei um erro. Percentual. Continua o erro. Vírgula. Continua o erro. Qualquer caractere, não vou perder tempo. Vocês podem testar para a gente ganhar tempo, porque o vídeo vai ficar muito longo.
ok? Vocês podem testar ali. Já o underline eu posso. Pronto, aí o nome da variável é N1 underline R. Então vamos colocar aqui, ó. N1 underline R. Pronto, quando eu mandar imprimir, vai imprimir o número 10, que ela é igual a 10. Pronto. Ok? Tudo isso está onde? Armazenado na memória RAM do computador. Vamos lá para o outro detalhe do nome de variáveis. Não é permitido espaço em branco. Vamos testar aqui rapidinho. Eu vou tentar aqui colocar car e vou botar um espaço em branco aqui. Eu vou tomar um erro. Ok? Não é permitido espaço em branco. Isso aqui não requer nem muitas explicações, muitos detalhes. O vídeo está ficando longo, ok? A gente não vai atropelar nada, mas aquilo que requer muita explicação a gente está dando. E aquilo que não precisa, a gente também não vai tomar o tempo até de vocês, inclusive, que a gente sabe que vídeo longo as pessoas tendem a perder interesse. Mas aqui não, porque aqui a gente não está com enrolação, está com conteúdo de fato sendo o mais direto possível. Sempre comece com letra minúscula. As letras seguintes podem conter maiúscula. Isso aqui também faz parte das normas de boas práticas de programação. Vamos lá, Reinaldo. O que é isso aí? Seguinte, pessoal. Eu posso ter uma variável assim. Vou colocar aqui embaixo cadeia. Variável do tipo cadeia. Opa. Não pode ter maiúscula. Né? Vai me dar um erro. E vou botar aqui, ó. Nome. Você já está fazendo um programa lá. Que no programa tem que ter nome do cliente. Endereço do cliente. Aí você pode botar aqui, ó. Nome. Aí o do pode ser assim. E o cliente assim. Ou seja, isso ajuda, não deu erro, certo? Eu posso iniciar, colocar aqui espaço. O nome do cliente é José. Certo? Então, quando eu chego no código e leio isso aqui, ó, tem um escreva lá com o nome. Eu não vi aqui o nome das variáveis, nem olhei. Já fui direto lá para baixo ver o escreva. E vi aqui nome do cliente. Ou seja, cada palavra que tem no nome da variável, a primeira palavra é minúsculo, começa com minúsculo, com letra minúscula. As palavras seguintes, eu não posso dar espaço, porque é proibido dar espaço, então qual o padrão que se adota? A gente coloca a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, quando eu vou ler um código de alguém, eu já vou saber que isso aí é uma variável. Serve também para nomes de função, mas a gente ainda não entrou em função, então não vou desviar tanto do foco, tá bem? E aí a gente vai exibir aqui José. Ok? Então, sempre iniciar com letra minúscula e depois aí você pode mesclar, como eu já mostrei ali a opção de nome aqui em cima, né? As várias formas, você pode botar maiúscula onde você quiser, mas a primeira letra, o ideal que seja minúscula. Esse aqui seria um inválido. Passa, mas por que não deu erro? Porque, como eu falei, porque isso aqui segue as boas normas de programação para facilitar a legibilidade do código. Okay? Então, isso aqui vai passar? Vai passar. Mas para a legibilidade do código é incoerente. Até porque quando a gente for para programação orientada a objeto, a gente vai iniciar com letra maiúscula as classes. Entendeu? Mas eu também não vou entrar para falar o que é classe agora, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior do que deve. Entendeu? Então, o nome de variável é minúsculo. Por que deu erro? Porque eu já tenho um nome aqui e não pode conter nome repetido, que a gente vai ver lá naquelas dicas, aqueles detalhes para a criação de nome de variáveis, ok? Vamos voltar lá. Próximo. Não pode ser uma palavra reservada. Exemplo, função, programa, enquanto, se não e várias outras palavras que tem. O que são palavras reservadas, Reinaldo? Bem direto. Aqui, ó. Programa é uma palavra reservada. Eu tenho que começar com essa palavra aqui. Isso é uma palavra reservada. O programa já reconhece que aqui inicia meu programa. Função é para eu criar funções, então não posso ter uma variável com o nome função. Se eu for tentar criar aqui uma variável com o nome função, tá uma vírgula aqui, eu vou tomar um erro. Tá vendo? Porque função é para criar, como é que chama? Para criar função mesmo, né? Para a função para criar as funções. E programa, se eu for usar aqui programa, eu vou tomar um erro com essa palavra programa, palavra reservada. Escreva. É um comando, então também é uma palavra reservada. Escreva. Eu vou tomar um erro. É uma palavra reservada. E assim por diante. Se eu tentar cadeia, é uma palavra reservada. Tudo que for comando, tudo que for algo relacionado a
comportamento, um comando interno do sistema, eu vou tomar um erro. Então não se usa palavras reservadas. Ok? Então vou tirar daqui. Vamos lá para o próximo. Nunca começar com número. Tomei um erro. Algumas eu não tomei erro, né? Por que eu não tomei erro? Porque eu ainda não corrigi esse erro aqui primário, né? Que vem antes dos demais. Quando eu apago aqui, ele já marca esse. Quando eu corrijo aqui, ele marca o de cá. Mas, ou seja, nunca começar com número. Beleza? Começar com número, eu tomo um erro. Qualquer variável que eu for começar aqui com número, eu vou tomar um erro. Eu tomei um erro. Beleza? E nunca utilizar o mesmo nome. Ou seja, eu não posso ter... Agora fica até interessante. Eu nunca posso ter... Foi o erro aqui, foi que eu coloquei... Aqui, ó. Tá com erro aqui nessa linha. Mas aqui tá tudo certo, Reinaldo. Por que eu tô tomando esse erro? Às vezes o erro tá na linha anterior. Que é nesse caso aqui. Eu coloquei a vírgula. Se eu coloquei a vírgula, porque eu sou obrigado a colocar um outro nome variável, que seja uma letra que você quer, resolver o problema. Ou eu tiro a vírgula. Então, quando você tomar um erro, não assuste, não apavore. E qualquer coisa, solicita a gente, tente entrar em contato com a gente, mande uma mensagem, a gente vai ver alguma forma de contato, talvez a gente tenha um Discord, talvez tenha um grupo de WhatsApp. A gente vai ver, a gente vai estar à disposição para ajudar. Isso aqui é puramente filantrópico, tá bom? Aqueles que puderem ajudar o canal e quiserem ajudar, tudo bem. Mas para você que está aí precisando, vai ser sempre filantrópico, sempre de graça, ok? Então, eu não posso ter duas variáveis de mesmo nome no meu programa. Quase que isso, ok? Aí agora me permite até brincar um pouquinho. Por quê? Vocês viram um pouco distante aqui, eu já tenho uma variável do nome aqui, né? Do tipo cadeia. Mesmo que eu tente criar aqui no inteiro outra variável com a opção nome, ele não vai permitir. Deixa eu botar vírgula. Ele não vai permitir. Deu erro aqui, ó. De cá passou, mas deu erro de cá. Quando eu apago esse aqui, ele normaliza o de cá. Eu não posso ter em lugar nenhum. Se eu botar aqui, ó, vírgula, nome, vírgula, y. Mas o nome vai dar um erro, porque eu já tenho uma variável com esse nome. Ah, Reinaldo, mas você falou nem bem assim. Por quê? Aí a gente precisa falar de dois tipos de variáveis. Variável local, variável global. Eu posso ter variáveis de nomes iguais dentro do mesmo programa, desde que ela não esteja dentro da mesma função. Ou melhor, dentro do mesmo escopo. Lembra que eu falei que era escopo? O escopo do programa vai daqui até aqui. O da função vai dessa chave aqui até essa. Então, dentro desse escopo da função, não posso ter com o mesmo nome. E todas essas aqui são variáveis local, porque ela só existe dentro dessa função. Se eu tentar criar, eu vou até só para efeito didático, tá bom? Vou criar aqui uma função, vou até acelerar aqui o processo, uma função com nome teste. Abre, fecha parênteses, eu não vou explicar isso agora, vou deixar para explicar no dia do assunto, né? E vou tentar chamar, botar esse escreva aqui, tirar esse escreva daqui e colocar aqui. Eu vou tomar um erro. Por quê? Essa variável nome, a variável local, só existe dentro de início. Ela não existe dentro de teste. Ela é a variável local. Eu só posso trabalhar com ela aqui dentro desse escopo dela. Aqui é um outro escopo. O escopo função teste vai desse a esse. Eu não posso fazer isso. Agora, se a variável global ela está aqui dentro de programa, no escopo de programa, fora de qualquer função, por exemplo, eu vou colocar essa variável aqui. Só para ganhar tempo, para não ter que digitar de novo, eu vou estar cortando e colando. O erro desaparece. Ela é global. Em qualquer lugar eu posso chamar ela. Eu posso chamar tanto aqui, como eu posso chamar aqui, ou dentro de 1000 funções que existirem aqui dentro, porque ela é global. Ela está no escopo do programa, ela pertence a todo o programa. Então, todo mundo pode usar essa variável. Qualquer função que existe aqui, qualquer lugar do programa. E aí que vem que eu posso ter nomes iguais, desde que não esteja no mesmo escopo. Por exemplo, eu posso aqui dentro ter uma outra variável, cadeia, nome, olha que eu não podia antes, até com o mesmo conteúdo. E eu não tomo erro. Aqui, nome, com conteúdo dicas do Rio, eu vou botar até bem igualzinho, ó, bem similar. E eu não vou tomar um erro porque aqui está num escopo e aqui está em outro. Então, posso ter com nomes iguais, desde que não esteja no mesmo escopo. Porque a gente só vê isso na internet. Não posso ter variáveis de nomes iguais. Espera aí, não é bem assim. Pode sim.
no mesmo programa pode sim ter, desde que ela não esteja no mesmo limite ali, né? Da função. Ok? Então, espero que isso aí fique também muito bem resolvido. Vou falar aqui agora também de tabela de compatibilidade de tipos da operação de adição. Eu posso fazer isso aqui como nós já vimos, pessoal. Ó. Eu vou apagar essa função teste aqui agora, ok? Não preciso mais dela, só foi para dar aquele exemplo. Vou tirar essa variável José daqui de dentro, vou colocar aqui. A gente vai trabalhar por enquanto tudo como variável local. Depois a gente vai vendo e entendendo melhor a necessidade de uma variável global. O global é, por exemplo, quando a gente for ver, por exemplo, constante. Aí a gente sabe que a gravidade, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8. E eu quero deixar ela de forma global, porque eu quero usar a partir de qualquer função. Eu vou usar em partes diferentes do programa, em funções diferentes. Então, declaro como global e aí eu posso usar de qualquer parte. Entendeu? Agora, se tratando de um exemplo de variável. Uma variável do tipo inteiro que vai conter um valor randômico mesmo. Então, também posso declarar ela global e que ela pode ser acessada de qualquer função. A partir de qualquer função. Ok? Mas vamos lá para a compatibilidade. O que acontece? Se eu pego aqui, eu não vou aprofundar na soma, porque vai ter uma dica somente de operadores matemáticos. A adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Beleza? Vai ter uma dica só para isso. Mas aqui eu vou necessitar novamente, como usei na dica anterior, do Escreva, vou precisar relembrar algumas coisas aqui para falar de compatibilidade de dados, ok? Então, se eu pego aqui o número inteiro, uma variável do tipo inteiro, coloco o nome soma, que vai ser igual a... Vou simplificar aqui para ficar fácil de trabalhar. N1 mais A, que vai dar, no caso, 15. N1 é 10 e A é 5, vai dar 10. Peraí, vou botar, escreva soma. Beleza? Deu 15, ok? Mas aqui eu tenho, estou pegando, atribuindo a uma variável inteira a soma de dois números inteiros. Mas se eu pegar aqui e colocar N1 mais N2, o que é que vai acontecer? Já marcou aqui um alerta para mim. Vai até executar, mas vai dar problema. Ok? Ele vai imprimir somente 60. O que está depois da fração ele perde. Por quê? Se eu tentar atribuir um real inteiro, eu perco as casas decimais. Né? Ele vai dar a informação truncada, como ele disse. Ou tipo um arredondamento para baixo, né? Tira tudo. Então, eu tenho que entender sobre a compatibilidade. Ou seja, um inteiro com um real dá o quê? Dá real. Inteiro com inteiro dá inteiro. Real com real dá real. Cadeia com cadeia dá cadeia. Como é que funcionam as outras combinações? Aí eu vou botar um mapinha para não ficar falando aleatoriamente aqui tudo. Vai ficar difícil de você assimilar. Vai tomar tempo de vídeo e talvez não consiga o resultado que a gente queira. Então vamos lá para o slide. Então, pessoal, essa tabela aqui é para mostrar quando a gente tenta fazer a concatenação de conteúdos diferentes. Por exemplo, tento juntar um número inteiro com uma cadeia. Em que tipo de variável que eu vou poder armazenar esse conteúdo? Aí eu tenho que ter isso em mente. E aí a gente vai direto para o macete para a gente não perder tempo. Por exemplo, cadeia com cadeia da cadeia. Ou seja, se eu tenho um oi, que cadeia com cadeia dá cadeia. Ou seja, cadeia mais cadeia. Ou seja, uma sequência de caracteres mais uma sequência de caracteres eu tenho que armazenar em uma variável do tipo cadeia de caracteres. Se eu tenho uma cadeia de caracteres mais um caractere só, apenas vai dar também uma cadeia de caracteres. Então, tem que armazenar uma variável do tipo cadeia. Se eu tenho uma cadeia de caractere mais um número, eu tenho que armazenar também uma variável do tipo cadeia, porque vai virar tudo uma cadeia de caractere. Cadeia mais real, cadeia mais lógica. Então, qual é o macete aqui? Cadeia mais qualquer outra coisa, eu tenho que armazenar numa variável cadeia. Toda vez que eu estiver concatenando, isso aqui não é soma, a gente está usando o sinal de adição, mas ele simboliza aí a união, né, desses tipos diferentes de dados, e aí a gente tem que saber o resultado desses tipos diferentes de dados. Então, cadeia mais qualquer outra coisa vai dar cadeia. Eu poderia ter vários termos aqui. Aqui, oi, mais mundo, mais olá, mais oi, Reinaldo, mais isso, mais aquilo.
mais um número, mais uma fração, que é um número do tipo real, mais uma sequência enorme de somas aqui, né, de sinal de mais aí, fazendo a concatenação, e o resultado tudo ia ser cadeia, porque o conjunto de todas essas coisas aí misturadas dá cadeia, né? Dá um tipo do tipo cadeia. Se eu tenho caractere, né? Mas qualquer outra coisa também, o caractere só vai ser possível com outro caractere com cadeia. Mesmo caractere com caractere, a união deles dois, eu tenho dois caracteres. E uma variável do tipo caractere só pode armazenar um caractere por vez. Então eu não posso botar aqui uma variável do tipo caractere é igual à soma de mais duas variáveis do tipo caractere, ou dois termos do tipo caractere. Isso aí já tem que colocar uma cadeia, porque a partir de dois já é do tipo cadeia. Então tem que armazenar uma variável do tipo cadeia. Então veja aqui, em todos os casos aqui da cadeia. Um número inteiro, aí só fez mudar de lado esse aqui, ó. Veio a cadeia primeiro, o tipo cadeia primeiro, depois o tipo inteiro aqui, ó. Cadeia inteiro vai dar do tipo cadeia. Então aqui é a mesma coisa, só fez inverter. Agora, inteiro com inteiro, o único caso em que vai dar inteiro é se eu somar vários termos, colocando a variável x mais a variável y mais a variável z e mais 10 variáveis lá. Se todas elas forem do tipo inteiro, eu posso armazenar em uma variável do tipo inteiro. Então vai dar inteiro. Beleza? Se eu tenho um termo só em real, eu tenho uma soma de 10 números lá. Nesses números aí, em algum lugar, tem um número do tipo real. Então, o adequado é eu armazenar o resultado dessa soma ou dessa concatenação em um número, em uma variável real. Ok? Mesmo o tipo lógico também aqui, a cadeia mais o tipo lógico, ela também vai dar cadeia. Ele vai entender que isso aqui é simplesmente para ele um texto agora, virou um texto e não um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Então, real mais cadeia, que só fez inverter também, que está aqui, ó. Veio cadeia primeiro, depois real, e aqui agora veio real, depois cadeia. Não altera, a ordem não altera o resultado, então vai dar o resultado de uma variável do tipo cadeia. E aqui, real mais inteiro, a gente já falou, real em qualquer parte do termo, tiver um inteiro ou vários inteiros, vai dar real. Real e real vai dar real, e lógico e cadeia vai dar cadeia, só fez inverter também. Então, a gente já sabe logo aqui, para resumir bem essa tabela logo. Se tiver uma cadeia no meio do termo, tudo vai ser cadeia. Se tiver vários números, né, tudo aparentemente do tipo inteiro, mas aí entra um do tipo real, eu tenho que armazenar no tipo real. Agora, lógico, caractere, tudo isso aí vai virar cadeia e a gente não tem que se preocupar. Ok? Vai ser uma variável do tipo cadeia. Você vai dizer que a variável do tipo cadeia é igual à concatenação daquilo ali. Ok? Então temos aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver um aqui, vou somar aqui, ó, cadeia, CAD mais nome, beleza? Então eu vou botar aqui, ó, criar uma variável aqui, a variável x, só para ser rápido. Aí eu vou botar aqui que vou resolver esse problema aqui, ó. Só botar aqui real que resolve o problema. Sumiu a linha para não ficar dando um erro para mim. Então x é igual, aqui a variável x é do tipo cadeia. Eu botei que é igual a CAD mais nome. O que foi que eu fiz? Eu fiz a soma dessa mais essa. Só que aqui eu não estou somando porque não é do tipo inteiro nem é do tipo real. Então ele não faz soma porque não é um tipo numérico. Ela vai concatenar. E aí, o que é que vai acontecer? Escreva x. Eu vou ter um resultado, a concatenação de duas variáveis, né? Do tipo cadeia, Reinaldo, e a variável que tem o conteúdo lá, dicas do rei. Ok? Se eu quisesse um espaço aqui, é só botar um espaço aqui, fez novamente, ficou espaço. Beleza? Então essa aí é a união de variáveis ou de tipos de variáveis, que poderia ser assim também, ó. Aspas, rei, fechou aspas, qualquer nome, eu estou chutando aqui o nome qualquer, entendeu? Mais aspas, fecha aspas. Pronto, imprimir. Aí eu digitei direto aqui e da outra vez eu somei as variáveis, que dá no mesmo. Ok? Concatenei. Então se eu pegar aqui e coloco aqui, ó, como tá lá no coisa, vou fazer mais um exemplo, eu disse que ia fazer só um, pegar uma do tipo real. O que é que vai me retornar? Vai me retornar aqui a palavra rei e mais o conteúdo da variável real. Mas aqui, a partir desse momento, ele deixa de ser do tipo numérico e passa a ser do tipo cadeia. Se eu quisesse fazer operações matemáticas com esse número, eu não conseguiria, porque ela não é do tipo numérico, é uma cadeia, é um texto. Ok?
Espero que isso aí também tenha ficado claro. E vamos finalizar agora o assunto. A princípio é isso aí. Tivemos aqui uma instrução do que é variável, de como é que a coisa acontece, de como é que ela armazena lá nos bastidores. Perdão pela dica longa, mas esse assunto necessitou, certo? E aí a gente agradece novamente por vocês estarem aqui, valorizando nossa dedicação nesse projeto. Se estiver gostando, se inscreva no nosso canal, deixe joinha aí, escreva belezar nos comentários, certo? E compartilhe com seus amigos, ajude outras pessoas também que podem estar precisando dessa informação, desse conhecimento. Falou? Forte abraço e até a próxima dica.